E aí, terceiro EJA, tudo bem? Vamos falar a quarta semana do PET, né? Vamos falar sobre as bases, que é a segunda função inorgânica que a gente vai ver, tá? Segundo Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa liberam como ânion o grupo OH-. Então, todas as bases têm o OH-, que é o radical funcional deles, que se chama hidroxila. Então, o OH- se chama hidroxila. Como que é formada uma base? Uma base é formada por um metal ou o NH4, que é o amônio, mais o OH-1. Por quê? Porque toda base tem que ter o OH-1. A fórmula geral, X seria um elemento qualquer, com o NOx dele, mais Y, também é um número qualquer. OH, porque todas as bases têm, e o -1, que é o NOx do OH, que é da hidroxila. Como que acontece? Lembra que eu falei da regra do abraço, lá do primeiro ano, que é a ligação iônica? Então acontece a regra do abraço. O Y vai para o OH e o 1 vai para o X. Só que o 1 a gente não precisa colocar, né? Coloca se quiser. Por que colocou entre parênteses o H? Porque se fosse 1 aqui, não precisaria colocar. Vocês vão ver aqui embaixo. Agora, a partir do momento que é o número 2, 3 ou 4, a gente tem que colocar o parênteses. Por quê? Porque esse número que está aqui fora é tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Não é só de 1. Então, se é dos dois, tem que ter o parênteses. Então, como que fica essa fórmula? XOHY. Então, isso é uma fórmula geral da base. Classificação das bases. As bases podem ser classificadas em monobase, dibase, tribase e tetrabase. Monobase é aquela que produz apenas um OH, NaOH. Eu coloquei esse umzinho aqui, só para representar, mas não precisa colocar, né? Então, ele produziu um OH. Dibase, produz 2 OH. Aqui, é CaOH2. Então, produziu 2 OH. Tribase produz 3 OH, AlOH3 produziu 3 OHs. Tetrabase produz 4 OH, PtOH4, então 4 OHs, tetrabase. Dissociação. Ocorre quando compostos iônicos têm seus íons separados. Lembra que a gente falou que os ácidos eles eram compostos moleculares, então eles sofriam ionização. Quando colocavam em água, produziam-se os íons, né? Porque eles não são iônicos. Agora, as bases elas já são umas substâncias iônicas. Então, a dissociação é só para separar esses íons e acontece em meio aquoso, acontece quando está em água. Tá? Aqui, dissociação das bases ocorre em meio aquoso. Eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Coloco água, fica Na mais 1 mais OH-1. Então, a água separou os íons. Gente, íons é quando o elemento tem mais ou menos, que ele perdeu ou que ele ganhou elétrons. Isso é íon, né? Cátion e ânion, tá? CaOH2. Em água, Ca mais 2 mais OH-1. Da onde surgiu esse mais 2? Não tinha o 2 aqui no OH? Significa, se é a regra do abraço, ele veio da onde? Ele veio de cima do Ca. Então, ele é do cálcio. Então, tem o 2 aqui, então vai o mais 2 para cá. E o OH vai ser sempre -1. Nunca vai ser outro número, tá? AlOH3. Coloquei em água, fica Al mais 3 mais OH-1. O 3 que estava aqui no H voltou para cima do Al, né? Que é o tanto de elétrons que ele perde. PtOH4. Coloquei em água, fica o PT mais 4, que era o 4 daqui que subiu, mais OH-1. Então, todas as bases. Lembra que eu falei que para ser ácido tem que ter o H no começo? Tirando a água, que é H2O, e a água oxigenada, que é H2O2, o que a gente vê que tiver H no começo vai ser ácido. E tudo que tiver OH no final vai ser base. Então, é assim que a gente vai diferenciar um ácido de uma base quando a gente vê a fórmula, tá? Propriedades funcionais, é tudo que as bases são, todas as bases são. Todas têm OH-1, que é a hidroxila. Sabor, cáustico ou adstringente.
É aquele sabor da banana verde, quando a gente come uma banana verde que fica apertando, esse é o sabor adstringente. Condução de eletricidade, ele só conduz eletricidade quando estiver dissolvido em água, mesmo caso dos ácidos. Indicador, ele muda de cor na presença de um indicador de bases. A fenolftaleína é uma delas, tá? Quando ele é colocado no meio ácido, ele fica incolor, não acontece nada. Quando é colocado em meio básico, ele fica rosa. Quanto mais forte for a base, mais forte fica o rosa, mais escuro fica esse rosa, tá? Então tem esse indicador fenolftaleína que usa muito para indicar bases. Algumas das principais bases: NaOH, hidróxido de sódio, aquela soda cáustica que faz sabão. O CaOH2, hidróxido de cálcio, é aquele que faz a cal. MgOH2, hidróxido de magnésio, é o que faz o leite de magnésia. O NH4OH é o hidróxido de amônio, faz muitos desinfetantes que utilizam o amônio, tá? Esse hidróxido de amônio. Ácido versus base. Quando eu tenho um ácido reagindo com uma base, essa reação se chama reação de neutralização. E porque o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Por exemplo, quando eu tô com algum problema, que eu como alguma coisa que não fez bem no meu estômago, primeiro, para fazer qualquer digestão, tem o suco gástrico. E nesse suco gástrico tem o HCl, que é o ácido clorídrico. Quando esse suco gástrico, que tem o ácido, sai do estômago e vai para o esôfago, provoca uma queimação. Lá, se ele está lá no estômago, ele não provoca, porque o estômago é preparado para isso. Agora, as paredes do esôfago, não. Então, quando esse suco gástrico sobe, o ácido clorídrico presente nele queima essas paredes do esôfago. Por isso que a gente sente queimação. Muita gente toma leite gelado. Vai amenizar porque está gelado. Porque o leite é um ácido. E eu não tenho como combater um ácido, que é o ácido clorídrico que está no suco gástrico, com outro ácido. Só vai parecer que eu tive um alívio porque está gelado. Se eu tomar uma água gelada, vai fazer a mesma coisa, vai ter a mesma função, né? Então, não é o leite que vai ajudar, não. Então, o que a gente pode tomar? O leite de magnésia. Que o leite de magnésia é uma base, que é daqui, ó, MgOH2. É uma base. Então, uma base vai neutralizar esse ácido que está presente no suco gástrico e vai passar aquela queimação. Porque um está neutralizando o outro. A base neutraliza o ácido e o ácido neutraliza a base. Algumas bases do nosso cotidiano: sabão, pasta de dentes, desinfetantes, a base de amônia, tem alguns que não são, detergente, leite de magnésia, entre outros. Tem umas frutas verdes também que são alcalinas, gente, básico, alcalino, tá? Mesma coisa. Por exemplo, o caqui verde, a banana verde, o caju verde, tá? Eles são alcalinos, enquanto verdes, né? A escala de pH, gente, é pra gente saber se são ácidos ou se são bases, se são ácidos fortes ou fracos, se são bases fortes ou bases fracas, tá? A escala de pH vai de 0 a 14, o 7 é neutro, abaixo de 7 são os ácidos, acima de 7 são as bases. O ácido mais forte seria o 3 ou seria o 6? O ácido mais forte é o 3, nesse caso, porque quanto mais distante do 7, quanto menor for o número aqui, mais forte é o ácido. E a base, qual é a mais forte? A 8 ou a 14? A 14. Quanto mais distante do neutro, mais forte vai ficando, tá? Então, neutro é o 7, quanto mais distante, mais forte. Tá joia? Então, até aqui a gente viu o conteúdo. Agora eu vou falar das atividades, tá joia? Então eu vou deixar só uma figurinha aí pra gente falar das atividades. Aqui, ó, H mais 1 é o hidrônio, que está presente em todos os ácidos. Todos os ácidos começam com ácidos inorgânicos, começam com H+.
com H, né? E o OH, que é a hidroxila, OH-1, hidroxila, que está presente em todas as bases. Então, todo mundo que tiver OH no final é uma base, porque tem hidroxila. Todo mundo que tiver OH no começo, não é água, nem água oxigenada, quer dizer, não é H2O, nem H2O2, é ácido, tá? Agora vamos falar das atividades. A atividade 1. Indique a alternativa que apresente 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas básicas, que é a mesma coisa, tá? Então, coisas do nosso dia a dia que são bases. Os 2 tem que ser. No A, tem o detergente e o vinagre. Aí, talvez vocês tenham que dar uma olhadinha no da semana passada para lembrar o que é o ácido do dia a dia, né? Agora, se vocês só olharem aqui de cara, já achar as 2 bases, nem preciso olhar. B, sal e coalhada. C, leite de magnésia e sabão. D, bicarbonato e açúcar. E, Coca-Cola e água de cal. Essa é a atividade 1. Tá bem simples, né, gente? Tem até nos exemplos das bases do nosso dia a dia, a gente já acha. O 2, esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá, gente? Mas não é difícil, não. O sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora ao ser aspergido sobre um tecido branco. Para prepará-lo, adiciona-se NH4 em água, NH4 é o hidróxido de amônio, contendo algumas gotas de fenolftaleína. A cor desaparece por quê? Gente, o que eu falei quando coloco uma fenolftaleína em uma base? Ela fica rosa. Gente, as pessoas mais antigas, assim como eu, devem conhecer o sangue do diabo, né? Que as pessoas faziam muito no carnaval, espirravam nas roupas das pessoas, as pessoas ficavam apavoradas porque manchava, mas logo sumia, né? Por que que acontece isso? Porque o tecido branco reage com a solução formando ácido amoníaco. O tecido vai reagir com a solução. B, a fenolftaleína evapora. C, a fenolftaleína reage rapidamente com o NH4OH. Gente, um indicador não reage com a substância, ele apenas muda de cor, tá? Então, ele não altera a substância, ele apenas vai mudar de cor, então ele não reage. D, o NH3 logo evapora, NH3 é amônio, então ele evapora, por isso que perde a cor. Ou E, a solução é assim denominada devido à sua alta viscosidade. Né? Falamos alguma coisa sobre viscosidade? Então, uma outra explicação. A fenolftaleína tem cor rosa e meio básico, que no nosso caso é NH4OH. Por isso, quando ele é jogado no tecido, ele fica rosa. Porém, o hidróxido de amônio, que é NH4OH, é instável e se decompõe rapidamente em NH3 e água. Então, o hidróxido de amônio, ele tem uma estabilidade muito pequena. Então, ele se transforma em NH3, tá? Que é a amônia, NH4 é amônio, NH3, amônia e água. Então, o que que acontece? Ele se decompõe e transforma em NH3 e a amônia é uma substância que evapora muito rápido, evapora muito fácil. Então, a partir do momento que ela evaporou, tem uma base para a fenolftaleína manter cor de rosa ainda? Então, se o motivo da fenolftaleína ter ficado rosa evaporou, vai continuar rosa ou vocês acham que vai ficar incolor? Então, se não tem mais a base lá, ele não vai estar mais rosa, ele vai estar incolor. Então, aqui nessa resposta, e daí o tecido volta ao normal, né? Fica da cor normal. Então, assim, por essa explicação que eu dei agora, vocês já acham a resposta, tá? 3. Dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificada como um ácido de Arrhenius? Aí vocês vão ter que lembrar lá o que nós falamos que ácido tem. Todo ácido tem o que no começo? Né? A, Na2CO3. B, KOH. C, Na2O. D, HCl, E, LiH. Então, qual deles tem isso aqui no começo? O exercício 4. Qual a classificação correta das moléculas NaOH, KOH e HCl? Algumas terminam com OH e um começa com H.
Então, o que que é? Ó, na ordem, tá, gente? Nessa ordem, que tá aqui, NaOH, KOH e HCl. A é ácido, base e sal? É sal, base e ácido? É sal, ácido e base? É base, base e ácido? É ácido, base e sal? Então, vocês vão ter que olhar lá, NaOH, o que que ele é? KOH, HCl, então o que que eles são? Nessa mesma ordem e assinalar a alternativa que está correta. Na 5 agora, os indicadores de pH são substâncias que mudam de cor em função da acidez ou basicidade do meio em que se encontram. Considere um indicador que apresenta, vamos considerar um indicador que apresenta a cor amarela em meio ácido. Então, se a substância for um ácido, o indicador vai ficar amarelo. A cor verde em meio neutro. Se for uma substância neutra, por exemplo, a água, vai ficar, ou água com açúcar, água com sal, vai ficar azul, vai ficar verde. E se eu tiver um meio básico, vai ficar azul. Então, se eu tiver uma base, ele fica azul. Agora, a gente tem que ler aqui as alternativas e ver qual que vai dar certo. É correto afirmar que A, em contato com uma solução aquosa, isso aqui não interfere, tá? De NaOH. NaOH, o que que é o OH? É uma base ou é um ácido? A cor desse indicador será amarela. Aí a gente vai ter que ver. O NaOH, que fica amarela com ácido? O NaOH é ácido? Então, aí a gente vai ver se ficou certo. Se tiver certo, marca essa. Em contato com uma solução de HCl, ácido clorídrico, a cor desse indicador será azul? Que cor que falou lá em cima que o ácido fica? É azul? Então, vamos ver se é essa. Em contato com uma solução de amoníaco. Amoníaco, gente, é uma base, é o hidróxido de amônio. A cor desse indicador é verde? Então, é uma base fica verde? Então, se a base lá em cima falou que fica verde, então marca essa. D, em contato com suco de limão. Limão o que que é, gente? Limão é ácido. A cor desse indicador será amarela? Aí eu vou olhar lá em cima. O ácido, que cor que fica? Então, se for certa, eu marco ela. Ou em contato com uma solução de cloreto de sódio, sal de cozinha, água com sal. A cor desse indicador será amarelo? Água com sal seria um ácido para ser amarelo? Então, aqui vocês vão olhar lá em cima, vocês vão fazer a referência das cores que foram faladas lá em cima para cada tipo de substância. Ácido fica amarelo, neutro fica verde e base fica azul. Aí vocês vão ver qual deles tem a alternativa certa. Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição.